Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos. É com mais uma oportunidade que nós estamos conversando com os irmãos do Portal da Luz de Rondinha, esta querida sociedade que faz parte do nosso coração. Então, neste momento em que estamos nos reunindo para conversarmos sobre um tema evangélico que nos oriente a nossa caminhada nesse ano de 2022, nós vamos agora rogar, os bons amigos espirituais que nos amparem, que nos protejam, que nos ajudem. Deus nosso Pai, Jesus, amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe bondosa, bons amigos espirituais que dirigem a Sociedade Espírita Portal da Luz, neste momento, nós pedimos a todos vocês a paz, a harmonia, o equilíbrio que nós estamos precisando. Que essas vibrações salutares de luz, de harmonia, de saúde, possam neste momento entrar nos nossos lares, nos envolver em luz, em harmonia, em equilíbrio, para que possamos, por alguns momentos, refletir sobre um tema bastante importante para a nossa evolução. Que assim seja. Pois bem, amigos, nós reservamos para discutirmos neste momento uma das bem-aventuranças de Jesus que fazem parte do Sermão da Montanha, que está lá no capítulo de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 5º, 6º, 7º, até o 8º. Ali Mateus coloca integralmente todo o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o roteiro que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos caminhar com equilíbrio, com harmonia e nos desenvolvermos espiritualmente. É a grande proposta da nossa encarnação na vida física, da nossa vinda ao corpo físico, é desenvolver as virtudes que Jesus propõe ali no Sermão da Montanha, porque no Sermão da Montanha ele faz uma síntese, de quando nós desenvolvemos todas aquelas 8 virtudes importantes, qual vai ser a recompensa, qual vai ser a bem-aventurança, como é que nós, espíritos imortais, iremos nos sentir, o que nós vamos receber por ter tido esse esforço de adquirir estas virtudes. Na verdade, nós já estamos aqui no momento, na nossa encarnação, tentando desenvolver essas virtudes, tentando. São idas e vindas, acertos e erros, mas esta é a proposta pedagógica divina. No erro nós vamos acertando também, nós vamos nos corrigindo. Então, no Sermão da Montanha, nós escolhemos, justamente para conversarmos hoje, a bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque verão a Deus. Vejam que Gandhi vai dizer sobre toda essa reunião dessas bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Gandhi vai nos dizer que se a humanidade perdesse todos os seus escritos, todas as suas informações, se acontecesse uma catástrofe, que tudo fosse destruído, mas que se permanecesse o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Então vejam que síntese maravilhosa é essa, e que bem-aventurança importante é esta, do pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus. Qual é a virtude que o pacificador desenvolve? Aquela pessoa que procura agir com paz, com harmonia, com equilíbrio. Qual é a virtude que ela desenvolve? Qual é a virtude? É uma virtude muito importante, que nós ainda estamos lutando por conseguir. É a virtude do altruísmo. Altruísmo, alter, o outro. Nós hoje ainda somos muito egoístas, temos a visão só sobre nós, estamos sempre visualizando os nossos interesses, as nossas conquistas pessoais, o nosso sucesso. E, na verdade, o altruísmo é o oposto, porque o altruísmo é a nossa capacidade de nos voltarmos para o outro, olhar o outro. Às vezes o outro é dentro da nossa casa, é junto conosco, é um familiar, ou é a pessoa do nosso relacionamento social, os outros grupos sociais que pertencemos, mas nós temos que aprender a olhar o outro e vencermos esse egoísmo de estarmos centralizados só no nosso universo pessoal. Essa é a proposta de Jesus, sair do universo pessoal, egoísta, que só vemos as nossas vantagens, só vemos os nossos interesses, e partir também para o interesse do outro, para ajudar o outro, para ajudar a pessoa a passar pelas suas dificuldades.
não só o outro. O pacificador visa ajudar, mas a coletividade onde ele está inserido, né? A coletividade humana. O pacificador tem essa visão muito mais ampla do que apenas o egoísta ainda tem, né? De viver só ali em torno do seu umbigo, do seu ego, com exigências, né, descabidas, né, com raivas, com ilusões. Então, o pacificador tem essa característica. Ele respeita o direito do outro. Vejam que importante, né? O pacificador respeita o direito do outro. Ele compreende que a minha liberdade termina onde começa a do outro, onde começa a do outro. Ele leva em conta, né, essa posição do outro, né? A minha liberdade vai até ele. Depois ele vai. A responsabilidade é do outro, mas eu posso ajudá-lo. Né? Então, a pessoa que está buscando se pacificar, que está tentando conquistar essa virtude de altruísmo, ela não se envolve em brigas, em discussões, em dissensões. Ela sabe calar na hora certa. Se ela vê que não vai ser compreendida, ela cala. Ela fecha a boca. Ela faz uma prece. Ela se sintoniza com a espiritualidade superior para poder ajudar naquele momento, muitas vezes difícil, né? Mas fala na hora certa. Fala na hora certa. Quer dizer, sim, sim, não, não. Olha, utilizando o ensino profundo de Jesus, né? Sim, sim, não, não. Não ser conivente com o erro. Não vai ser conivente com o erro. Ele vai encontrar o caminho para buscar ajudar, para buscar mostrar, né, qual deve ser a conduta mais correta, né? No entretanto, o comum ainda no nosso meio, por exemplo, nós lembramos que nós líamos lá em Porto Alegre, né, na entrada de um local do exército, né, que dizia assim: se queres a guerra, se queres a paz, prepara a guerra. Civis pacem, para preparar a guerra. Então, esta é uma das ideologias que ainda está presente, né? Os países se armarem, né? As comunidades se armarem cada vez mais para o outro inimigo não entrar. Equivocada essa postura, uma postura extremamente equivocada, extremamente egoísta, né? Não só individual, mas da própria coletividade. E tem sido um dos motivos, né, de tantas guerras na nossa humanidade, né? Que as comunidades, os países, né, se cercam, né, de armamentos para intimidar o outro. E aí então não vai ter guerra. Ao contrário. Tem sido motivo de muitas guerras, né? E a gente observa, por exemplo, por que Jesus utiliza, né, o exemplo da criança. Nós temos que ser como a criança, né? Como a criança. Agir como a criança. A criança é inocente, ela é pura. É o espírito imortal, né? Que já está ali, que está ali reencarnado na fase da infância, que tem muitas dificuldades e vem reencarnar para corrigir, mas ele passa por esse período extraordinário, né? Então, o que nós vemos na criança? As crianças muitas vezes brigam, né? Brigam até por um brinquedinho e tal, mas daqui a pouco já estão juntas, já estão brincando, logo passa, né? Então, elas não sentem muita raiva há muito tempo, é só aquela birra de momento, e até muitas vezes a birra com os próprios pais, né? E tem aquela fase, né, da criança que ela fica intolerável, né, dos 2 anos e meio, 3, 4, né? Depois vai passando essa birra, essa questão, né, mais difícil, mas ela supera com muita rapidez esses momentos, né? Então, por isso que Jesus nos mostra o exemplo, nós temos que agir como as crianças, né, agem. Então, é preciso esse exercício constante, né? Mas, entretanto, o que nós observamos, queridos irmãos, queridas irmãs? Que muitas vezes, até na família, os próprios pais estimulam a que a criança não seja pacífica, né? Não traga desaforos para casa, não tem que resolver os problemas, nem que seja a força. Quer dizer, é o oposto da pacificação, né? Quando Jesus diz que se alguém nos bater numa face, oferecer a outra. Quer dizer, questionar, mas meu irmão, o que eu te fiz? Por que tu estás me agredindo, né? Qual é o meu defeito? Então, se ter essa capacidade desse diálogo, né? de ouvir o outro, de perceber o outro, né? Então, aí nós vamos ver como essa situação já se torna melhor, né? E a criança tem essa característica, né? De ser mais suave, de ser mais inocente, de ser mais pura, né?
E nós lembramos para trazer para vocês, neste livro, né, que nós lançamos, O Sermão da Montanha para as Crianças, a nossa pequena editora, a modesta editora, lançou agora no final do ano, né, dessas duas evangelizadoras extraordinárias, né, a Donatella Dourado Ramos e a Maria Isabel Bolson Arruda, que evangelizam lá em Porto Alegre, né, tanto na Sociedade Espírita Paz e Amor, quanto na Caravaneira da Fraternidade, na Restinga, quanto na Sociedade Bezerra de Menezes, ou na Casa do Evangelho, na Ilha Grande dos Marinheiros. São trabalhos extraordinários que tentam mostrar para a criança um caminho, né? E essas irmãs, então, transformaram numa linguagem muito bonita, muito poética, infantil, juvenil, inclusive para o jovem também. Elas lançaram trabalhando cada bem-aventurança e contando histórias e trazendo fatos reais, como esse fato aqui é um fato real, vivenciado, né, por elas, né, nesse trabalho de anos e anos e anos, e anos, né, que elas têm fazendo, numa evangelização, uma sociedade espírita que estava fazendo a evangelização, que é, vamos dizer assim, como buscar harmonia nessa convivência, né? E elas então contam uma experiência que foi feita com a campanha da pacificação. Que campanha foi esta, né, que foi feita esta campanha? Numa das instituições, né, na evangelização, do Departamento de Evangelização da Infância e da Juventude, após terminar as aulas, a coordenadora do trabalho pediu que os evangelizadores se reunissem, que ela tinha que conversar com eles. Ela tinha que conversar. E aí, então, ela explicou para os evangelizadores que havia uma mãe de dois jovens, adolescentes, né, um pré-adolescente e outro adolescente, que frequentavam a evangelização. Eles estavam... A mãe não sabia mais o que fazer, de tanto que eles brigavam, de tanto que aqueles dois tinham um desacerto muito grande entre eles, né? O que ela poderia fazer, o que a evangelização poderia fazer também para os filhos dela, né? Pela situação familiar que ela estava vivendo. E aí, então, a coordenadora explicou para os companheiros evangelizadores que ela conversou com essa mãe e explicou, né, que a gente trazemos de outras vidas, né, experiências muitas vezes negativas, e nos encontramos na família para resgatar, né, para justamente nos acertar, nos amarmos uns aos outros, né, de forma fraterna, e que isso seria um exercício constante, né, que ela então procurasse organizar na sua família, a partir daquele momento, o Evangelho no Lar, a campanha do Evangelho no Lar, e que a sociedade espírita, e eles iriam se organizar para fazer vibrações e radiação para aquele lar, com o nome dos alunos, e que elas então aguardassem na semana seguinte, ela ia conversar de novo com ela. Ela iria conversar com os evangelizadores e iria conversar com ela. E então, na reunião, um dos evangelizadores sugeriu, mas quem sabe nós instituímos aqui, né, no nosso trabalho aqui do DIGE, a campanha, né, uma experiência, uma campanha de pacificação, uma campanha de paz, onde nós proporíamos aos nossos alunos, durante um mês, e poderia ser o mês de novembro, que é o próximo mês, o evangelizador argumentou, né, a cada encontro, nós vamos propor que cada aluno, de todos os ciclos, façamos o seguinte exercício, né, Todos ali do grupo, evangelizadores e evangelizantes, passariam um mês todo sem brigar, sem discutir, sem reclamar, ajudando uns aos outros, né? Em casa, na rua, fariam um esforço, né? E o mais importante, ficou acertado naquele momento, né? O mais importante, ninguém poderia contar para ninguém, né? Ninguém poderia contar que estava participando daquela campanha. E ficou combinado. Os alunos aceitaram, né, a combinação. E na semana seguinte, então, começaram, naquele mês de novembro, né, foi dada a largada à campanha da pacificação. A gurizada gostou e começaram, então, cada um individualmente, né, fazer o esforço para não brigar, não revidar, ser mais fraterno, ser solidário, assim por diante, né? E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo os encontros, mas não se comentava nada, porque só seria no último encontro de novembro que se comentaria o resultado daquela ação. Mas no ciclo de paz, que é o ciclo que se reunia também ali no horário da evangelização,
os pais foram verbalizando, olha, nossos filhos estão melhores, estão mais gentis, e foi dizendo uma coisa, outro foi dizendo outra. E os evangelizadores foram percebendo que estava dando certo, né? Estava dando certo. Então, e quando chegou dezembro, o primeiro dia de aula de dezembro, né, que já seria o encerramento das atividades do ano, foi revelada, né, a todos a avaliação da aludida campanha, né? E isso foi uma alegria muito grande, né? Depois teve hora de arte e tudo, e solicitou então, nesse momento, a coordenadora solicitou aos pais que verbalizassem como é que eles estavam achando, que estavam todos juntos ali no salão, né? Como é que eles estavam achando o conjunto dos seus filhos, né? Como é que eles estavam reagindo. E aí foi assim, muito bonito, porque houve aquela integração entre pais e filhos e nesse esforço, né, de se tornarem pacificadores. Tudo isso nessa história desse livro, né, O Sermão da Montanha para Crianças, trata justamente desta bem-aventurança. Como é que vamos conseguir ser pacificadores? Somos todos pacificadores. Então, quando a gente propõe isso, né, para as crianças, isso é muito bom, né? E depois as nossas amigas colocam também a proposta de atividade aqui, né? O que Jesus quis dizer, né, sobre os pacificadores, né? Então, aí vai todas as explicações, né, que são necessárias. E quando os interesses pessoais, ou de um grupo, né, ou de uma nação prevalecem, os interesses pessoais podem dar muitas dificuldades, muitas guerras, muitas lutas, né? No entretanto, se nós conseguirmos, né, respeitar o outro, ouvir o outro, saber por que o outro está agressivo, não reagir com a mesma agressividade, talvez nós vá, né, realmente nos encaminhar para um processo melhor, né? Então, dar de si, ajudar no bem, esta é a grande proposta, né? Ajudar no bem, não ser hipócrita. Ali nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata, né, sobre os mansos e pacíficos, nós vamos ver quanto a gente deve lutar por conquistar altruísmo, ser altruísta, né, essa alteridade, conseguir conquistar a harmonia da convivência. A harmonia da convivência, né? Convivermos com mais fraternidade, com mais harmonia. Isso é muito importante. E nós lembramos, então, analisando, né, nos preparando para esse capítulo, lembramos da nossa situação, né, ainda no magistério, na supervisão, né, de uma escola que fazíamos, e éramos responsáveis, né, pelo equilíbrio do desenvolvimento das atividades da escola naquele turno, e cuidávamos também, tínhamos muito cuidado com o recreio, porque havia grandes problemas no recreio. E às vezes os alunos chegavam a briga física, né? Pugilato mesmo, né? Soco e pontapé e tal. Então e aí o que acontecia com esses dois infratores? As professoras encaminhavam para a nossa sala, os brigões, iam para a nossa sala. E qual era a nossa atitude, né? Eles chegavam com raiva, vermelhos, isso pré-adolescente, adolescente, a criança pequena é mais difícil, né? Ela já passa logo. Mas já o adolescente, o pré-adolescente já vai ficando ruminando aquela questão, porque não sabe nem usar, não gosta de colocar as regras, porque o pacificador respeita as regras, respeita as leis, né? Então eles brigavam. Então a professora trazia para a nossa sala. Aí nós sentávamos um do lado do outro. E aí a gente explicava, agora nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar bem quietinhos, pensando no fato que ocorreu, porque os dois se explicavam, cada um tinha razão, né? E queria ter razão, o outro é que era culpado. Então eu digo, agora vocês vão ficar refletindo. Enquanto eu vou fazer o meu trabalho aqui, vocês vão ficar refletindo. Quando vocês perceberem, né, que a atitude de brigar é equivocada, que vocês são amigos, fazem parte da mesma escola, da mesma sala de aula, então quando vocês estiverem dispostos, um a apertar a mão do outro, aí eu levo vocês para a sala de aula. E aí eles ficavam ali ruminando, pensando, né? Pensando. A vermelhidão ia passando, né? Eles iam se acalmando, respirando fundo, iam se olhando assim no rabo de olho e tal, até que se levantavam, apertavam as mãos. Digo, bom, então agora estão em paz. Isso é paz, minha gente. Então eu dizia para eles, isso é paz. Então agora vamos conviver em paz.
né? Temos os nossos desacertos, mas nós temos que aprender a perdoar, a ajudar, né? A esticar a mão para o outro. Então eles voltavam para a sala de aula, mas era muito interessante a gente observar esses momentos, né? Das nossas crianças, dos nossos alunos, né? E hoje, nós adultos temos que dar o exemplo. O que nós estamos vivendo nesse conflito todo de hoje, né? De ideologias, de situações difíceis na área social, política, econômica. Então, a gente, em vez de nós termos uma atitude de pacificador, né? Uma atitude de reflexão, de compreensão do outro, aceitar até a ignorância do outro, né? A sua falta de condições, muitas vezes, né? De conhecimento, e procurarmos pacificamente nos colocar na situação, pacificamente. Não é nos omitirmos, porque o pacificador não é omisso. Ele não é conivente com o erro. Ele não é conivente com o erro. Ele se posiciona, mas no momento certo. Então, bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus, esse esforço diário, né, que nós estamos fazendo para realmente, na nossa interferência, na convivência social, na convivência do nosso lar, na convivência do centro espírita, na convivência da comunidade, na convivência profissional, nós temos uma conduta de equilíbrio, de harmonia. Né? Este é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje, né? Não há pacificador sem paciência. Então, a paciência é fundamental. E nesse capítulo do Evangelho, que fala sobre a bem-aventurança, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, há uma mensagem sobre a paciência. É uma mensagem que é assinada por um espírito, né? Um espírito amigo, que na verdade, né, o Divaldo de Pereira Franco já explicou que a única mensagem, né, da nossa amiga Joana de Ângeles, lá junto da codificação, ajudando Allan Kardec na codificação, em que ela escreve sobre a paciência, né? A paciência, que é essa ciência da paz. Então, no livro também que nós pesquisamos, que é o Código do Monte, as virtudes, né, do Sermão da Montanha, do Dr. Sérgio Lopes de Pelotas, ele vai dizer o seguinte: quem é o pacificador? Quem é o pacificador? É a pessoa de boa vontade, que promove o bem-estar dos ambientes por onde circula. Essa pessoa promove o bem-estar, né? Ela é salutar, né? Ao contrário dos indivíduos desagregadores, que promovem a desarmonia dos ambientes. Ao contrário, né? Este pacificador gera conciliação diante das discórdias e sempre age no sentido do bem. Sempre age no sentido do bem. Prefere a convergência, a união, à divergência, à desunião. Agora, não nos alerta o Sérgio, o Dr. Sérgio, não significa que aceite tudo o que acontece ao seu redor. Não é isso. Não temos que aceitar os equívocos que acontecem no nosso redor. Temos que, gradativamente, com harmonia, estabelecer a verdade, estabelecer o acerto, né? Não aceitar o erro. Né? Inclusive, hoje se trabalha muito essa questão na educação moral, na educação da inteligência moral, que a tolerância ao erro tem que ser zero. Tolerância zero ao erro. E isso engrandece a outra pessoa. Mas nós temos também que ter tolerância zero aos nossos erros, né? Tolerância zero. Mas, né, o pacificador, como diz o Sérgio, vai preferir então a convergência ao contrário da divergência. Mas ele não vai aceitar tudo, né? Mas sempre vai buscar dirimir os antagonismos e não aguçá-los, né? Não aguçá-los. Ele nos diz o seguinte: o pacificador tem a capacidade, e é uma coisa que o diferencia das pessoas comuns, né? Que é a habilidade de suportar as angústias, a habilidade de suportar as suas angústias e não descarregar sobre os outros, não descarregar sobre os outros. Ele vai receber os impactos variados, agressões, né? Injúrias, mas não reage instintivamente. Consegue conter-se. Absorve os conteúdos emocionais dos outros, filtra dentro de si para somente depois manifestar-se. Então ele não reage, né? Ele age. Ou seja, diz o Sérgio, em vez de reagir, ele age. Ele vai ver bem, né? Analisar bem a questão.
avaliar a questão, ter essa capacidade, essa perspicácia, e isso é um esforço que nós temos que fazer, né? Em vez de interferir também abruptamente, às vezes na situação, agressivamente, né? E sem calma, nós então promovemos a discórdia, né? Promovemos a desarmonia, e hoje está prevalecendo aí no nosso meio, né? Então, para essa habilidade é necessária a capacidade de esperar, aguardar o momento certo, que é uma virtude que poucos de nós ainda já têm desenvolvida, né? Então, o pacificador inicialmente se pacifica, ele vai se pacificar, né? Ele não chega aos outros sem antes ter chegado a si mesmo. É um verdadeiro trabalho de autoeducação. Então, o verdadeiro pacificador é aquele que vai buscar se autoconhecer, né? Se autoaceitar, analisar-se bastante, né? Superar o seu egoísmo e partir para o altruísmo. Então, esta é a nossa proposta, né, dessa reflexão, deste momento de hoje. Desejamos a todos muita paz, muita harmonia, muita luz, que os bons amigos espirituais sempre estejam ao nosso lado, que nossos anjos da guarda nos protejam, para que nós possamos vivenciar ainda todos esses momentos aflitivos que temos que viver, não só na nossa vida pessoal, individual, mas na nossa vida coletiva, com harmonia, com paz e com tranquilidade. Que assim seja. Muito grato pela